Obrigado, Deus seja louvado. Alexandre, meu xará. Bom, viu, meu xará, eu estava pensando na sexta-feira, eu fui olhar minha faixa de desbravador, aí eu me lembrei que 1987 foi ontem, foi a primeira vez que a gente encontrou com a sua família, eu e meu irmão e meus amigos lá do Jaraguá, na rua da sua casa, lá no Imirim. Você não deve lembrar disso, né? A gente jogava bola lá na rua, e a sua saudosa mãe dava bolo pra gente de fubá com uma tubaína no final do jogo. Que maravilha, né? Estava tentando lembrar quando que a gente tinha se visto pela primeira vez. Já faz uns anos, né? Aí depois que a gente cresceu adulto, eu descobri que ele faz aniversário no dia 16 de junho e eu no dia 17. Aí a gente até comemorou uns anos juntos, né? E que Deus seja louvado por você estar aqui hoje com a gente. Vou trazer a mensagem do Senhor. É bom ter vocês aqui, viu, Dida? Obrigado pelo convite. Está com a memória boa, hein, Xan? Boa noite, igreja. Deus seja louvado nesta noite, na sua vida. Que você possa sentir a presença dEle e tocar o seu ser e preenchê-lo com a sua graça e com a sua esperança. Feche seus olhos. Vamos ter uma prece ao Senhor. Das páginas da Bíblia salte um Cristo capaz de mudar a nossa vida e o nosso ser. Das páginas da Bíblia salte um Cristo que faz o mudo falar, o cego enxergar e o coxo andar. Este Cristo, nesta noite, Ele se manifeste nesta igreja e que possamos sentir a presença do Seu Santo Espírito andando em nosso meio, para que nosso coração se encha de graça e de alegria e que nosso coração transborde de esperança na Sua breve volta. Esteja conosco, ó Pai, abrimos a Sua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Dezoito, 21. Vou esperar a Mariana achar aqui, que ela está folheando a Bíblia. Você também que está em casa, nos acompanhando, uma boa noite, que Deus possa te abençoar, que você possa receber também a unção dobrada do seu Santo Espírito, aí no seu lar. Vamos lá? Diz assim então: Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Mas o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam-nos 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponham-no sobre a lenha, mas não lhe acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não lhe acenderei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo. Esse é que é o Deus. E todo o povo respondeu: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhi para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe acendais fogo. Tomaram então o novilho que lhes fora dado e prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Mas não houve resposta. Ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito.
Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que planeja alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que o desperte. Assim eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar, até a hora da oferta de cereais. Mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar, em nome do Senhor, e fez uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho e colocou em pedaços sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também a valeta. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Escolhas. Qual será que é as escolhas que nós temos feito? Os 3 capítulos do grande conflito dessa semana, deste estudo, ele traz para nós justamente as escolhas que temos que ser feitas. O primeiro capítulo ele fala sobre a morte. Ele nos remete até o jardim do Éden, falando sobre Adão e Eva e as suas escolhas. E quando eu li esse primeiro capítulo, eu fiquei pensando: iniciar a noite falando sobre morte. É muito triste você falar sobre morte no lugar que você veio buscar a vida. É muito triste você falar de morte onde a salvação se impera. E eu fiquei orando e perguntando ao Senhor: o que é que o Senhor quer que eu fale nesta noite na freguesia do Ó? Eu quero dizer para você, meus queridos amigos, qual tem sido as nossas escolhas? As escolhas que Adão e Eva fizeram nos trazem prejuízos até hoje. A morte chegou até nós. E eu fico muito triste quando nós recebemos a notícia de alguém muito querido que veio a falecer. Ou que alguém está no leito de dor e você não tem como ajudar esta pessoa. A morte chegou ao ser humano. Porque o ser humano fez uma escolha errada. E o salário do pecado é a morte. Mas por outro lado nós temos também a notícia boa. Que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Para algo ruim, sempre Deus manifesta-se com algo muito bom. E nessa noite é mais ou menos isso que eu quero que você entenda. Não importa se as nossas escolhas forem erradas, Deus ele sempre nos dá uma outra saída. Nós estávamos agora há pouco falando do meu amigo, do Marcos, que é um usuário de drogas. E que a gente sempre tem falado dele várias vezes na igreja, pedindo oração por ele. E ele retrocede e volta para as drogas. A gente fala: poxa vida, todas as vezes nós falamos sobre ele, quando a gente acha que tem uma esperança, ele recai novamente. Mas aí eu fiquei pensando, e o estudo ele fala sobre
o que eu e você temos as nossas escolhas, mesmo estando na casa do Senhor. Às vezes, quando nós estamos sozinhos, em nosso quarto, ou na internet, qual tem sido as nossas escolhas? Satanás, ele tem estudado a nossa vida diariamente, e tem procurado tentar-nos de forma que ele estuda os nossos pontos fracos, para que as tentações façam nos afastar do nosso Deus. E como tem sido o seu relacionamento com o nosso Deus? Algo que tem acontecido gradativamente, pelo menos onde eu trabalho, e tem atingido os nós cristãos, é a lei de Deus, os seus mandamentos. Eu trabalho com ônibus, e a minha empresa ela trabalha aos sábados. E por muitas vezes nós temos virado chacota de algumas pessoas, que nós não trabalhamos aos sábados. Mas algumas coisas acontecem que você fica pensando. Eu estava trabalhando hoje, durante o dia, e de repente algumas igrejas estavam fazendo um louvor ali no ponto final. E as crianças estavam pregando para as vizinhanças. E o irmão, que é de outra igreja, que trabalha como fiscal, ele foi até o carro e me perguntou assim: você não vai entrar hoje no ponto final? Eu falei: não, irmão, eu estou lendo aqui o estudo, que hoje eu vou transmitir a mensagem lá na igreja da freguesia do Ó. Aí ele falou: que legal, tal. E aí ele falou isso, eu acabei descendo do carro com ele, acompanhando ele, conversando. Ele virou para mim e disse o seguinte: nós temos que realmente pregar a mensagem de Deus. Porque você vê que até as nossas igrejas agora estão se unindo aos papas para pregar o evangelho. E quando ele disse isso, eu tinha acabado de ler o texto que falava justamente sobre a união das igrejas. Você vê que as coisas de Deus, elas são de Deus. E aí eu pude conversar com ele, explicar um pouco da verdade para ele, do que está acontecendo com o mundo, qual os propósitos de Roma. E você vê que a Igreja Católica hoje, outro dia eu estava ligando a televisão pela parte da manhã, e observei o culto com o padre Marcelo Rossi. Eu fiquei observando que eles começaram a cantar hino da Igreja Adventista, no culto da Igreja Católica. Eu fiquei observando ali, eu falei: poxa, está parecendo o culto da nossa igreja? No domingo pela manhã? Satanás, ele é ardiloso, é enganador, mentiroso. Satanás é astuto. Ele fica rodando, tentando nos tragar e confundir até nós que somos cristãos. De que lado nós devemos estar? Antigamente, ele tentou forçar, prendendo os cristãos, tentando calar a sua voz, jogando nas masmorras, levando à morte. E agora ele vem de forma sorrateira, tentando nos tragar para o seu lado. Sabe, meus queridos irmãos, está na hora de nós acordarmos e despertarmos do sono. Eu li esse texto de Elias porque Elias fala que só ficou ele contra 450 profetas de Baal. E eu fiquei pensando, qual será o nosso posicionamento quando realmente a corda apertar? Qual será a nossa convicção quando realmente a hora chegar de nós tomarmos um posicionamento? Eu estava numa empresa fazendo um teste, a Sambaíba, vocês devem conhecer. Eu passei no teste de volante, estava já na entrevista, e a mulher, eu tinha marcado na ficha que eu era adventista do 7º dia. A psicóloga chegou a mim e me perguntou assim: mas você não trabalha aos sábados? Eu falei: não. De forma alguma? Eu falei: não. Ela falou: bem, se eu mandar isso lá para dentro, você não vai poder trabalhar na nossa empresa, porque nós não damos o sábado.
Eu falei para ela, mas eu não vou negar o sábado para trabalhar aqui. Levantei, peguei minhas coisas e saí da sala. O que é mais importante para nós? O que tem sido mais importante para você? Hoje, os jovens estão de tal forma perdidos que nós nos assustamos. Estavam vindo para cá agora, o farol estava vermelho, de repente veio um motoqueiro sem capacete, e ele passa no meio dos carros, passa no meio do farol vermelho, passa no meio dos carros da avenida e vai embora. Aquilo que era certo está se tornando errado. Aquilo que é errado agora se tornou certo. Vocês conseguem entender aonde nós estamos chegando? Nós estamos chegando numa reta final, aonde nós devemos decidir de que lado nós vamos ter que estar. E que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolhi alguma passagem aqui para ler para vocês, que fala assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida é a herança dos justos, e a morte é o destino dos ímpios. A Bíblia traz o contraste entre a segunda morte e a vida eterna. Por causa do pecado de Adão, a morte sobreveio a toda a raça humana. Por meio do plano da salvação, todos serão levantados de suas sepulturas. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem em Cristo. Todos serão vivificados. A Bíblia faz uma distinção entre as duas classes que ressuscitarão. Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Não adianta nós ficarmos em cima do muro. Uns receberão o galardão, outros receberão a sentença de morte. Ainda hoje é tempo de nós escolhermos. Mas tem uma coisa também aqui que me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando e me lembrei da minha mãe. Minha mãe é uma senhora que há muito tempo atrás ela frequentou o centro de Umbanda. E uma vez nós conversando, ela me disse assim: se você soubesse o que é aquilo, você jamais colocaria o pé lá. E eu lendo o livro, e começou a falar a respeito da imortalidade da alma. E uma vez eu estava na faculdade, nós entramos numa discussão dentro da faculdade, entre os alunos ali. E eles fizeram uma roda em mim assim, e começaram a perguntar coisas. E justamente o que o texto aqui falou, sobre a vida após a morte, que nós vamos para o inferno, e que Deus fica olhando nós queimarmos no inferno, foi o que um amigo meu da classe da faculdade me disse. E na hora eu falei: onde que esse cara está com a cabeça? Fiquei pensando, eu falei: esse cara está viajando. E agora no grande conflito você pode perceber que não foi só ele o pensamento dele. Mas muitas pessoas têm esse pensamento. De um Deus que ele tem prazer em ver a desgraça humana. Sabe? Você fica pagando pelo pecado ali, queimando no fogo do inferno. Eu falei: e a gente conhece o Deus do amor. Eu falava: não, cara, você está totalmente fora de noção. Onde você arrumou isso? E ele falou: já fui da igreja, já fiz teologia, sabe? E eu ficava, cara, e ele perseguindo a igreja, cara. E eu fiquei observando assim, eu falei: você está equivocado, cara. Falei para ele: está muito equivocado. Esse Deus que você conhece eu não conheço. Eu digo para vocês, irmãos e amigos, nós temos o prazer de estarmos na presença de Deus, que envia um filho para morrer na cruz para nos salvar.
que não poupou maneiras, quando ele viu que o homem errou, traçou logo um plano de salvação, para que o homem pudesse morar eternamente com ele. E você conhece a passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a esperança que nós devemos pregar a este mundo. O Cristo que muito em breve vai voltar. Não um Deus de rancor, que guarda ódio do ser humano, mas um Deus de amor, que quer salvá-lo e não poupa esforços. Sabe, meus queridos amigos, às vezes nós lemos, estudamos, passamos anos na igreja, e nós não compreendemos a essência do amor de Deus. Se por um pecador só, Jesus tivesse que morrer na cruz, ele teria vindo morrer. Se fosse por você, ele teria vindo morrer. Eu vou convidar a Beatriz para cantar uma música. Enquanto ela canta esta música, eu gostaria que você meditasse na sua vida e refletisse ainda onde você está. E depois você ficasse em pé para nós orarmos nessa noite. Para que Deus ele possa fazer morada no seu lar, fazer morada na sua vida, nos seus filhos, proteger a sua família. Nós estamos numa reta final. Logo Roma vai se levantar e ela vai tomar posicionamento. Os Estados Unidos não será mais um país cristão como é no dia de hoje. Ele vai se revoltar contra os guardadores do sábado, contra eu e contra você. Você precisa estar firmado na rocha, firmado em Cristo Jesus. Vamos ouvir essa música. O amor de Deus é como o sol, se renova a cada manhã. É como fonte a jorrar, a inundar terra seca da alma. E quando eu sou quem eu sou, quando as máscaras caem ao chão, me abraça forte e diz assim: você é importante pra mim. Toda ciência, todo saber não são suficientes para esse Deus conhecer. Vai além das teorias, vai além da compreensão, vai além da medicina, pois cura meu coração. E quando eu sou quem eu sou, quando as máscaras caem
ao chão. Me abraça forte e diz assim: você é importante pra mim. Toda ciência, todo saber não são suficientes pra esse Deus conhecer. Vai além das teorias, vai além da compreensão, vai além da medicina, pois cura meu coração. Toda ciência, todo saber não são suficientes para esse Deus conhecer. Vai além das teorias, vai além da compreensão, vai além da medicina, pois cura meu coração. Era um sábado à tarde, estávamos na igreja do Imirim. Estava tendo uma programação jovem, a igreja estava lotada. De repente nós escutamos um tiro contra a igreja. O vidro estourou, ficou a marca da bala, mas até hoje nós não encontramos a bala. Não atingiu ninguém dentro da igreja. Sabe, meus irmãos, nós estamos numa luta, estamos numa guerra contra o bem, entre o bem e o mal. Nós devemos agarrar firme nas mãos do nosso Deus para conseguirmos a vitória. Que você possa segurar na mão desse Jesus maravilhoso, para estarmos um dia todos juntos na Canaã celestial. Levantemos, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos pedir do céu, ó Pai, uma porção dobrada do Seu Santo Espírito, para que possa estar conosco, ó Pai, onde quer que nós formos, e que as pessoas enxerguem em nós, ó Pai, o Seu amor, e o desejo, ó Pai, no coração, de que essas pessoas façam parte da Sua família também, que ela possa fluir cada dia em nossa vida, para que possamos ter o desejo de falar às outras pessoas a respeito da Sua breve volta, ó Deus. Abençoe, Pai, desde já a igreja da Freguesia do Ó. Abençoe o ancianato desta igreja. Também cada jovem, cada irmão, cada em tua sua casa de oração nesta noite. Também aquele, ó Pai, que está no seu lar, através, ó Pai, da live, assistindo com todo conforto, mas com o coração aberto para receber a palavra desta noite. Que o Seu Santo Espírito, ó Pai, possa fazer morada na sua casa. E que eles tenham a certeza, ó Pai, que o Senhor vos ama. E que o Senhor quer o melhor para a sua vida. E que, ó Pai, também se alguém chegou aqui com algum problema, com alguma luta, alguma dificuldade no seu coração, que o Senhor possa, ó Pai, intervir e entrar com a provisão, ó Deus. Para que essa pessoa possa ter a certeza que o Senhor, ó Pai, olha para ela com amor. E que ela não está sozinha. Também o jovem, ó Pai, que está com problema para arrumar trabalho, abra a porta, ó Pai, para que ele possa ver o milagre acontecer na sua vida. Esteja conosco, Senhor, despeça-nos em paz. É o que nós pedimos, não que haja mérito em nós, mas no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Desejamos a todos uma boa noite e uma feliz semana. Nos encontraremos aqui na quarta-feira, às 20 horas.